Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Eu vou falar hoje sobre algumas palavras a qual Jesus ministrou, a qual Jesus deixou para nós. E ele diz que as suas palavras são espírito e vida. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Diz: quem entra no reino dos céus, nem todos os que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Podeis tomar assento. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor deixa uma palavra dizendo que nem todos entrarão no reino dos céus. E aqui nós estamos vendo pessoas que chegavam diante do Senhor e diziam: olha, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus diz: olha, lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não sei quem você é. E esta palavra, ela poderá ser uma palavra muito dura para pessoas que são religiosas, pessoas que pensam estar fazendo a obra de Deus, mas na realidade está fazendo a sua própria obra. E Jesus, ele traz para que esse embaraço não venha contra nós. Toda palavra que Jesus deixa é uma palavra de alerta, uma palavra de ensinamento, para que nós não possamos chegar no último dia diante dele e falar: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era dirigente, eu era pregador, eu era líder dos jovens, eu era líder das danças, eu tomava conta das crianças, e receber uma palavra que muitas vezes vai nos dar outro caminho, dizendo: olha, não tem mais tempo agora, aparta de mim, porque eu não vos conheço. E a grande realidade é que profeta e profecia não são as mesmas coisas. Diga: profeta e profecia não são as mesmas coisas. Qualquer um pode profetizar, qualquer um pode profetizar, mas ser profeta é ser profético. Qual é a diferença? Ser profético é trazer palavras que mudam no espírito a vida das pessoas, que mexe no espírito da pessoa. Diga: ser profético é trazer uma palavra que vai mudar a pessoa, que pode mudar a pessoa, que pode transformar uma pessoa. E Jesus, ele continua no versículo 24 e diz: os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aqueles que ouvem estas minhas palavras e as não cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Diga: eu preciso ouvir a palavra de Deus.
Eu preciso dar crédito à palavra de Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Diga: eu preciso ouvir a palavra de Deus. E algo mais importante do que ouvi-las, eu preciso colocar em prática a palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus e colocar em prática a palavra que eu estou ouvindo. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, gostam da palavra de Deus, mas não colocam em prática. E Jesus disse: olha, eu vou comparar o homem que ouve a minha palavra, escuta a minha palavra e pratica a minha palavra, a um homem prudente, um homem que constrói a sua casa num lugar seguro. Diga: ouvir a palavra de Deus e colocar ela em prática vai me dar segurança. Quando vier a chuva, quando os rios correrem, quando os ventos assoprarem, se manterá firme. Pode vir a chuva, pode vir os rios, pode vir os ventos, e você vai se manter firme, porque você conhece a palavra, você deu crédito à palavra, você cumpre a palavra, você pratica a palavra. Porque senão a Bíblia será apenas um livro. E Jesus, eu trouxe a palavra de Jesus há uns dias atrás, dizendo: a minha palavra é espírito e é vida. Quando nós ouvimos as palavras de Jesus, ela tem que entrar em nosso coração para trazer uma mudança, para trazer uma transformação. Nós não estamos vindo à casa de Deus, vindo a este lugar apenas para ouvir um homem falar. Nós não estamos vindo a esse lugar simplesmente porque não temos outro lugar para ir. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresentei-vos o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Algo que nós temos que fazer no nosso racional é o nosso culto. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Uma palavra que Deus disse a Moisés quando saiu do Egito: olha, você ensina os teus filhos, ensina esse povo, andando pelo caminho, na tua casa, onde você estiver, ensina esta palavra, porque chegará o dia que os seus filhos vão te perguntar: que culto é esse, o vosso? Deus, nesta noite, Ele poderia perguntar para você: o que você está fazendo aqui nesse lugar hoje? O que você está ouvindo? E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Diga: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E Paulo, ele diz: o vosso culto tem que ser racional. Vocês têm que entender o que vocês estão fazendo. Vocês têm que entender o que vocês estão buscando. Por que a igreja sofre tanto? Por que as famílias sofrem tanto? Por que as vidas estão sofrendo tanto? Por que as pessoas não conseguem romper? Por que as pessoas não conseguem conquistar aquilo que Deus já nos prometeu? Por que nós não conseguimos ir avante na nossa fé? Por que muitas vezes voltamos atrás? Por que há confusão no nosso pensamento? Por que pessoas que estão dentro da igreja estão com desejo de pecado? Por que pessoas que estão dentro da obra de Deus têm uma carne gritando alto para o pecado? Porque não compreenderam e não deram crédito à palavra de Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. As pessoas têm medo do vendaval, as pessoas têm medo de qualquer acontecimento que venha, mas a palavra de Deus diz que o homem prudente, o homem que escuta a palavra de Deus e as pratica, estará sempre firme. Você é esse homem? Você sempre está firme? Pelos rios que vêm correndo contra a tua vida, contra os vendavais que vêm vindo contra a sua vida,
contra a chuva que vem vindo contra a sua vida, você se posiciona firme? Ou há momentos que você diz: eu não vou aguentar, eu vou cair, eu vou me arrebentar, eu quero voltar atrás? Porque este é o homem insensato, que ele ouve as palavras, aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e virá o vendaval, e virá a chuva, e a sua casa vai ruir. Então, que culto é este o nosso? O que nós estamos fazendo diante da palavra de Deus? Algo que os pastores têm se perguntado. Eu tenho pregado, eu tenho ensinado, e parece que não muda. Parece que as pessoas não ouvem a palavra, parece que a palavra não entra no coração. Mas é exatamente porque há uma grande diferença do profeta e do homem profético. Diga: Deus vai levantar neste lugar homens proféticos, homens que conseguem entrar no Espírito. Deus vai nos dar palavra para abalar o Espírito, porque senão nós começamos a trabalhar a alma, a trabalhar apenas a religiosidade. 400 anos Deus não fala com os homens, 400 anos Deus se cala. Mas muitas vezes, quando Deus está calado, não quer dizer que Deus não está te ouvindo. 400 anos o povo ficou lá no Egito, escravo, resultado de não ouvir a voz de Deus, resultado de não ouvir e não praticar a palavra de Deus. 400 anos estavam no escravos, e Deus levanta um homem chamado Moisés e diz: olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Haverá momentos que parece que Deus não fala com você. Há momentos que parece que nada acontece. Há momentos que parece que a palavra não flui. Há momentos que parece que não há milagres. Foram 400 anos que o povo estava lá, e Deus só olhava para o povo. Viu o povo escravo, viu o povo sofrendo, viu o povo chorando. E Deus levanta um homem dizendo: olha, chegou a hora da libertação, chegou o momento de mudar. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e agora eu envio para a libertação. Não quer dizer que nesses 400 anos eles não cultuaram a Deus. Não quer dizer que nesses 400 anos não havia ali intercessores. Havia intercessores, porque Deus diz que ouviu o clamor do seu povo. Mas nós vamos falar de outros 400 anos, quando Deus para de falar novamente com o povo, e envia agora uma palavra dizendo que virá João Batista. E Deus está falando esses dias, esse mês, sobre João Batista, a voz do que clama no deserto, o que prepara o caminho. E Lucas capítulo 1, versículo 5 diz: o anúncio de nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo para oferecer o incenso. Quando nós começamos a ler sobre Zacarias e Isabel, nós vamos ver que eram homens tementes a Deus, homens justos, homens que tinham uma herança sacerdotal, parentes de Arão. Eram homens que tinham chamado, mas diz que e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu
posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Nós vemos que Zacarias era um homem que servia a Deus, era um homem temente a Deus, um homem que buscava a Deus, estava ali no seu turno de sacerdote, estava ali no altar queimando o incenso, o povo do lado de fora esperando o resultado. Então, mesmo nesses 400 anos que Deus não estava falando, a igreja se mantinha buscando, a igreja estava em pé, havia rituais, e o grande perigo é exatamente esse, é o ritual. Talvez você tenha vindo à igreja por um ritual, talvez você tenha vindo à igreja porque você sabe que qualquer dia, neste lugar, vai acontecer algo. Talvez o que te traz à igreja é saber que mesmo Deus estando calado, que mesmo Deus não estando respondendo a sua oração, vai chegar um momento que algo vai mudar, que algo vai se transformar. E às vezes nessa busca nós nos tornamos um religioso, porque não sentimos a presença de Deus, ouvimos a palavra e não executamos a palavra, não damos crédito à palavra, não liberamos o Espírito que é a palavra para mudar a situação. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhes porá o nome de João. Diga: a tua oração foi ouvida. Diga à pessoa que está do teu lado: ainda que você não está sentindo o mover de Deus, continue a orar. Ainda que você não está sentindo, ainda que você não viu, ainda que você não recebeu, continue a orar. Esta mesma palavra, o anjo, ele disse a Daniel: Daniel, eu vim por causa da sua oração. Diga: os intercessores deste lugar terão respostas. Quem está orando nesse lugar? Quem está orando pelos filhos? Quem está orando pelos pais? Quem está orando pela sua casa? Quem está orando pela sua bênção? Quem está orando pelo seu ministério? O Senhor manda te dizer: eu vim por causa da sua oração. Mas algo aconteceu com Zacarias. Zacarias era a pessoa mais importante do templo. O povo estava do lado de fora, e só Zacarias entrou para cultuar a Deus naquele momento, acender um incenso, ouvir o que Deus poderia falar. Há muito Deus não falava, há muito Deus não estava respondendo, há muito Deus não estava usando os seus profetas. Havia um silêncio terrível. Vocês sabem o que é 400 anos sem Deus falar? Se Deus não falar um domingo, a gente já vira religioso. Todo domingo a gente precisa levar um balançar de Deus. Todo domingo Deus precisa pegar a gente pelo cangote e falar: eu estou contigo, eu te amo, eu te ponho em pé. Agora imagina você ficar 400 anos ouvindo história. Imagina você ficar 400 anos só ouvindo falar o que Deus tinha feito com os antigos. Deus quer fazer com a sua vida hoje. Deus quer mudar a sua vida hoje. Deus quer trazer ao teu coração uma palavra de mudança hoje. E Zacarias, ele turbou-se e caiu em temor, e caiu um temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Zacarias, ele se amedrontou de ver aquilo. Agora você pergunta o seguinte: Zacarias não era um sacerdote? Ele não estava buscando uma resposta de Deus? Zacarias era um sacerdote, ele estava no lugar certo, ele estava em oração, mas quando a resposta vem, ele fica com medo. E isso muitas vezes acontece aqui. Nós estamos buscando, estamos clamando, mas quando Deus começa a mover, a movimentar, nós começamos a temer,
Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Diga, e vem a palavra profética, a palavra que se transforma em espírito, a palavra que se levanta como um espírito e vai mudando a situação, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Ainda nós cantamos hoje: será como os dias de Elias. Os dias de Elias, quando foram confrontados Jezabel, Acabe, quando a igreja não sabia mais quem era Deus, quando todos estavam dizendo Baal, quando todos não sabiam a quem adorar, a quem buscar. Era um momento de confusão espiritual, era um momento que o povo não sabia aonde buscar. Esses eram os dias de Elias. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência. Diga, a palavra vem para transformar, vem para converter o coração dos filhos ao coração dos pais, e aos filhos rebeldes a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Diga, a palavra profética, ela vem preparar a igreja para ser um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Como pode acontecer isso? Há muitas pessoas que estão se perguntando: como essas coisas podem acontecer? Como haverá essa mudança? O meu filho é rebelde, minha filha é rebelde, meu pai não quer saber nada, a minha casa está destruída, o meu casamento está destruído. Como pode acontecer isso? Diga, eu estou no lugar certo. Como saberei isso? Entrou no coração de Zacarias um homem que acendia o incenso a Deus. Diga, acender o incenso a Deus é alguém que eleva o louvor a Deus. Hoje eu senti que está difícil um louvor a Deus. Quando eu falei: dá o seu melhor esta noite, apresenta a Deus teu culto, nós estamos diante de Deus. Eu não ouvi um aleluia, eu não ouvi um glória a Deus, um aleluia. Bateram palmas, mas eu não ouvi um aleluia e um glória a Deus. Nós vamos ficando religiosos, sistemáticos, vamos bater palma, vamos ministrar a palavra, vamos orar. Essa palavra acho que hoje não é para mim. Se nós estamos diante de Deus, estamos no lugar certo, no lugar onde a palavra profética, ela é espírito e ela pode mudar toda e qualquer situação. Há uma dúvida em nosso coração: como poderá acontecer isso? Essa é a grande palavra que a igreja hoje tem na boca. Como? Deus vai mudar a tua vida? Como? Deus vai te abençoar? Como? Deus vai transformar o teu lar? Como? Essa é a palavra de um profeta, de um homem que servia na casa do Senhor. E a palavra dele foi exatamente essa. Mesmo vendo um anjo, ele disse: como isso pode acontecer? Eu sou velho, minha mulher já é de idade avançada, como pode acontecer isso? E não era por falta de conhecer a história do povo. Ele poderia não estar ouvindo mais Deus falar, mas a história estava ali no templo todos os dias. Abraão, nosso pai, a sua esposa era estéril, e Deus deu um filho para ele com idade avançada. Isaac tinha sua esposa estéril, e Deus deu um filho a ele.
Jacó, a sua esposa, era estéril e Deus deu filho a ele. Ana era estéril e Deus deu filho a ele. Você já ouviu todos esses testemunhos? Mas muitas vezes, mesmo as pessoas contando o testemunho, não conseguem ativar a tua fé. Você fica, aconteceu com ele, mas comigo não vai acontecer. Será que é verdade? Essa é a religiosidade que entrou dentro da igreja. Essa religiosidade que entrou dentro da igreja impede o agir do Espírito Santo de Deus. Diga à pessoa que está do teu lado: acorda. Essa religiosidade impede do Senhor operar. Nós nos tornamos religiosos. A gente vem à igreja acender um incenso. A gente vem à igreja por um costume. A gente vem à igreja porque aqui é um lugar que nós devemos vir para adorar a Deus. Mas Zacarias, ele estava no seu turno, e diz a palavra que era dia de sorte. Veja o que diz a palavra: era um dia de sorte. E não tinha filhos porque Isabel era estéril, ambos avançados de idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte. Diga à pessoa que está do teu lado: hoje é o seu dia de sorte. Quem crê em sorte? Sorte é um dia especial, é algo especial. Coube-lhe um dia de sorte. Ele esteve ali talvez muitos anos fazendo esse trabalho. Durante muitos anos ele orou, durante muitos anos ele pediu, e parecia que Deus não iria mais responder. Talvez você entrou aqui com esse sentimento: Senhor, eu já cansei. Já estou cansado de blá 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 blá. Eu não creio mais. Mas o Senhor disse que o dia de Zacarias foi um dia de sorte. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na sua ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Quantos anos você tem buscado a sua bênção? Quantos anos você tem pedido? E o anjo aparece para ele, e ele fica todo medroso. E o anjo diz: não temas, eu vim por causa da sua oração. Você esqueceu da sua oração, você esqueceu do seu pedido. Deus não esqueceu de você. Você esqueceu do que está pedindo. Deus não esqueceu do que você tem pedido. Chegou o momento aprazível para a sua bênção. Chegou o momento que Deus vai responder a sua oração. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu tenho ensinado aos alunos da escola de líderes começar a aprender a ler a Bíblia de uma maneira diferente. Quantos são alunos da escola aqui? Não é isso que vocês têm aprendido? A começar a aprender a ler a Bíblia de uma maneira diferente? E aqui está em letra maiúscula: eu sou Gabriel. O anjo chega para ele e diz: olha, eu sou Gabriel, rapaz, acorda, eu estou aqui para te abençoar. Eu tenho trabalhado ao lado do Senhor, eu sou assistente de Deus, eu vim aqui para te abençoar. É isso que ele estava falando. Ele não veio de uma maneira educada, não. Ele não veio de uma: você não sabe quem eu sou? Eu sou o anjo Gabriel. Ele diz em alto e bom som, ele diz em palavras maiúsculas: eu sou Gabriel. Quando se escreve em letras maiúsculas, está dizendo, gritando. Ele disse: eu sou Gabriel, eu sou assistente de Deus, eu vim aqui te abençoar. Às vezes a igreja precisa ser sacudida. Você crê que Deus vai mudar a tua vida? Você crê na palavra profética? Você crê na mudança? Você crê que Deus está preparando algo especial para a sua vida? Ou você virou um religioso? Ou você veio aqui acender um incenso, mas pelo começar desse culto, eu acho que nem um incenso foi aceso ainda. Não houve um agradecimento a Deus, não houve um louvor a Deus, não houve um aleluia, não houve um glória. Onde está a igreja avivada? Onde está a igreja que crê na palavra de Deus? Onde está a igreja que crê nos profetas e serão prosperados? Ou vocês se acostumaram com a situação?
Zacarias já tinha se acostumado à situação. A pior coisa na nossa vida é quando nós nos conformamos. Não vos conformeis, mas transformai. Diga, a minha chamada não é para conformar, é para transformar. Você crê? E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, pois converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Diga, a palavra profética, ela vem preparar um povo disposto. Você está disposto a orar? Você está disposto a buscar? Você está disposto a glorificar o nome do Senhor? Você está disposto a vencer a carne? Você está disposto a dizer não para o pecado? Você está disposto? Ou você quer ir pela consciência da carne e deixar o pecado te sujar todo? O que você está disposto? O Espírito de Deus, ele vem exatamente para mudar. A palavra profética, ela vem para mudar, ela vem para transformar. A tua palavra vai ter espírito. O Espírito de Deus estará na tua palavra. A palavra de Deus estará na tua boca. Você crê? Você vai orar pelos seus negócios, você vai orar pela sua família, você vai orar pelo seu filho, e a palavra de Deus tem vida. E você não vai parar de profetizar até que aconteça. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Se você duvidar, Zacarias duvidou, e o anjo dá um decreto sobre ele dizendo: olha, Zacarias, por você duvidar, você ficará mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não crês na minha palavra, que a seu tempo se hão de cumprir. Diga, todas as coisas têm um tempo para cumprir. E foi exatamente essa palavra que o anjo disse: olha, Zacarias, você vai ficar mudo porque você não creu. Você não creu nas palavras que a seu tempo hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto demorasse no tempo. Ele demorou para sair. E quando ele sai, ele está mudo. Ele continuou o seu turno, os seus dias de sacerdócio, só que não falava mais, só por gestos. E depois de um tempo vem a promessa, chamada filho. E qual é o nome que o anjo mandou que colocasse? João será o seu nome. Mas todo mundo queria colocar Zacarias Júnior. Como nós queremos repetir os fracassos. Como nós vamos buscando as coisas de fracasso. Como nós queremos prorrogar os nossos fracassos. O Senhor disse: João será o seu nome. Eu tenho ainda outra bênção. Essa é a palavra. João quer dizer profeta, aquele que traz à existência aquilo que não existe. Mas dentro da nossa carnalidade, nós sempre queremos o Gersinho, o Juninho, Paulinho, o Renatinho. Nós sempre queremos reproduzir os nossos fracassos. Diga, o meu fracasso não vai se repetir. Eu aceito a palavra profética que tira o homem do pó e coloca sentado com os príncipes dessa terra. Diga, o meu filho se chamará prosperidade, homem de Deus, profeta. Mas qual era o desejo de Zacarias? Perpetuar o seu nome. E nós vamos perpetuando a nossa incredulidade aos novos convertidos. Você sabe que há muitos novos convertidos que entram na igreja cheio de gás, mas tem sempre um Zacarias dizendo: não, você é igual eu. Quando eu entrei aqui também era desse jeito. Não, filho, se acalma aí, você vai ver, fica quietinho aí. Aí nós vamos transformando em Zacarias. Tem um monte de Zacarias, né? Que não quer nada, não quer mais pregar, não quer mais ouvir a palavra, não quer mais evangelizar, não crê na profecia, não crê nas bênçãos.
Como é interessante que a pessoa vem no primeiro mês, recebe bênção, mas passou 3, 4 meses, já se transformou num Zacarias. Já está fechado, já não escuta mais a palavra profética, já não crê mais. Mas o anjo disse: ficarás mudo até que você veja o agir de Deus. Zacarias, você não vai falar nada. E quando nasceu João, Maria disse: não vai chamar Zacarias. O anjo disse que não é Zacarias. E todo mundo queria que fosse Zacarias. Tem um monte de vizinho que quer que você continue pequeno. Um monte de vizinho estava lá dizendo: é a cara do Zacarias. Zacarias Júnior, fracassadinho, pequenininho, sem fé. Há um monte de gente querendo que você continue pequeno, que você continue sem fé. Mas havia ali uma mulher dizendo: não, o anjo falou que é João. E foram perguntar ao pai: qual será o nome dele? Ele pega uma tábua e escreve: João é o nome dele. Diga: João, homem de Deus. Me perdoa se você chama Zacarias, né? Mas eu estou falando do outro Zacarias aqui, não é de você não. Um Zacarias espiritual, que não quer mais crescer, que não quer mais avançar, que naquele momento estava mudo por causa da sua incredulidade. O Senhor quer levantar nesse lugar um mês profético, um mês onde os profetas vão se levantar, onde oração vai se levantar, um mês que você vai determinar, um mês que você não vai aceitar a situação. Transformai-vos, não acomodeis, mas transformeis. Amém?